Fala, Desconectors, tudo numa boa? Começando mais um Redação Desconecta, episódio 32, cara. 32 episódios que estamos aqui toda semana, todas as terças no Spotify, às 8 horas da manhã e às 20 horas da noite, nas terças, no nosso canal do YouTube, Redação Desconecta. Antes da gente começar o papo, fazer a apresentação aqui da casa, cara, tem que passar os patrocinadores aqui que fazem este canal Os acontecer, cara. recadinhos paroquiais. Os recadinhos paroquiais, bem lembrado, Brody. Deixa eu achar aqui, cara. Eu sempre me perco com aqui, ó. E. Apareceu? Não, não apareceu e eu estou perdido de novo. Eu não. Tá, já sei o que eu tenho que fazer. Para aí. Stop sharing. Aqui é tudo ao vivo, né, cara? A gente não tem esse problema, né, cara, de ter que editar demais. Depois você vai editar? Não vou editar nada, cara. Então vamos lá. Agora sim. Os patrocínios aqui da Casa Divina Comédia, o Bar Rocker no coração da Cidade Baixa, Rua da República, 649 em Porto Alegre. Bandas ao vivo de quarta a sábado aí. Galera que gosta de rock, passa por lá. Agora sim, cara. Vamos começar então. Lembrando também que a gente tem a campanha do Apoia-se aqui na Desconecta, né, cara? Então entra lá, desconecta.com.br/apoia-se. Todos os meses a gente sorteia 3 recompensas aí. Uma biografia, um CD e também um LP. Este mês, cara, a gente vai estar sorteando aí o Tommy, cara. Clássico absoluto em CD, edição europeia, lacradinha aí. Uma obra-prima com várias músicas extras, várias faixas extras. Também a biografia do grande Bruce Dickinson, um dos maiores vocalistas do heavy metal, e aqui para fechar o lançamento da Made in Soul Records, selo do qual eu sou proprietário, junto com o Vicente, a banda Nocturnal aí, de São Paulo, cara, quem gosta de power metal aí, então te inscreve lá, desconecta.com.br/apoia-se. Agora sim, antes de dar boa noite pro Brody, que já é nosso co-host, vou apresentar o Pedro De Luna. Seja muito bem-vindo, Pedrão, que está lançando o livro aí, né? 40 anos de Mundo Livre S.A. Meu velho, muito obrigado aí, ó. Que belezura. Obrigado por aceitar o convite tão prontamente, meu irmão. Marcelo, eu que agradeço a você e o Brody. Primeiro, por terem divulgado a iniciativa, né, quando o livro ainda nem tinha saído da gráfica, e agora pela oportunidade de falar com eles, agora já passado, inclusive, 3 eventos de lançamento. A gente já lançou em São Paulo, em Curitiba, e acabei de chegar de Salvador. Então, agora o ritmo está esquentando. A semana que vem é o lançamento no Rio. Então, vamos que vamos. Em breve, quem sabe, Porto Alegre. Tomara. Ó, estamos aguardando. Fala, Brody. Boa noite, meu velho. Valeu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tamo aí. Mais um dia, né, cara? 32 episódios, quem diria? Acho que só 1 ou 2 eu não participei por motivos óbvios, né, cara? Mas tamo aí, a gente tá aí porque a gente gosta de fazer, que a gente bater esse papo, de trocar ideia. Cara, e hoje um assunto muito legal aqui, né? O Pedro... Cara, vocês vão escutar durante o programa aí, ele tem várias biografias e essa última dele, eu não li ainda, né? Ainda não li, até porque não chegou para nós aí, mas estou bem curioso para entender um pouco mais, né? hein? Para entender um pouco mais a história aí desse fenômeno, né? Que foi a Mangue Beat, que teve aí o Nação Zumbi e também a Mundo Livre S.A., né? Que agora, inclusive, o Mundo Livre S.A. esse ano está completando 30 anos, 40, né, Pedro? 40 já. Caraca, 40 anos, é. É o cabelo branco. Ô, Pedrão, deixa eu te perguntar, cara, o que um carioca foi se enfiar no mangue, meu velho? Mas um carioca que gosta de fuçar boas histórias. Boa. Esse é o grande lance, né? Não só... Primeiro que eu gosto muito das bandas dos anos 90, não precisa nem dizer. Um dos motivos é porque os anos 90 é a década que eu vivi como um ator mesmo, fazendo fanzines, organizando shows. Eu acho que a gente, por ser ainda uma geração analógica, que trocava cartas e tudo mais, até hoje, quando a gente se encontra, é muito legal. Você vê que existe uma cumplicidade, né? Porque muitos de nós demoraram anos e, às vezes, décadas até se conhecerem pessoalmente. Não tinha a facilidade de pegar um avião, muito menos fazer isso aqui, uma reunião em vídeo.
Então, acho que é a coisa de ir construindo uma amizade aos poucos, uma relação, é bem diferente das relações nos meios digitais, que são muito rápidas e muito instantâneas, e, ao mesmo tempo, muito efêmeras também, né? Então, o Mundo Livre ele acaba sendo uma consequência das minhas 8 biografias anteriores, porque acho que sempre uma vai puxando a outra, né? Quando eu estava, por exemplo, escrevendo a biografia do Planet Hemp, né, no meio dessa biografia já veio surgindo a ideia de fazer uma do Speed, porque o Black Alien e o Speed já eram 2 amigos de Niterói, que já participavam do Planet Hemp. E aí, obviamente, o Planet Hemp dividiu o palco várias vezes com Charlie Brown Jr. Então, quando eu faço uma biografia do Champignon, ela também é um pouco consequência disso, só que é a oportunidade sempre de mergulhar também no universo que eu não conheço. Eu não conhecia a cena da Baixada Santista tão a fundo quanto agora também eu conheço tão bem a cena de Pernambuco, né? Ainda que seja Pernambuco bem restrito a Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes. E o Mundo Livre, um dos motivos é porque é uma das minhas 10 bandas favoritas. A banda fez 40 anos exatamente na semana passada, no dia 26 de setembro, foi quando eles fizeram o que o Fred 04 considera como o primeiro show oficial, tocando na universidade, na UFPE. Então, ali, em setembro, 26 de setembro de 84, é quando realmente ele começa a levar como uma banda séria o Mundo Livre. Só que muita gente não sabe disso. As pessoas acham que o Mundo Livre é uma banda anos 90, porque em 94 debutou em disco. Então a gente também tem essa marca, né, Marcelo, né, Brad, que em 2024 está fazendo 30 anos, tanto do primeiro disco do Mundo Livre, que é o Samba Esquema Noise, quanto também 30 anos do primeiro disco de Chico Sainz e Nação Zumbi, que é o Da Lama ao Caos. E é muito legal isso, né? Não falando numa brodagem, porque o Mangue Beat não pertence a ninguém e é muito mais do que só 2 bandas, mas essas 2 em especiais eram tão amigas que, mesmo depois da morte do Chico, aconteceram projetos sensacionais, como a Orquestra Manguefônica, né, e deles tocarem juntos Nação Zumbi versus Mundo Livre, as 2 num palco em frente ao outro, que foi um show no Sesc que acabou em horas, e aí rendeu um disco da Deck Disc, né? A Deck Disc já tinha feito um que era o Traje Raimundos, um tocando músicas da outra. E eu acho que esse disco que o Mundo Livre toca Nação, e Nação toca Mundo Livre, é fantástico, cara. Né? Então, assim, para ficar por aí e deixar vocês perguntarem, é uma boa introdução, né? Tá ótimo. Esse disco, inclusive, ele tá ganhando uma reedição pela Noise Records, né? Esse primeiro disco, eu acho que deve vir não mês que vem, no próximo. Tem um delay, né, de 2 meses a gravadora que tem, mas para quem era assinante já foi lançado no mês de setembro, enfim, mas ele deve chegar em novembro, né, cara? Porque esse mês agora eu acabei de receber, veio o disco da Cell, eu nem abri qual que é, e depois tem mais um, daí vem esse do Nação, desculpa, do Mundo Livre, né, cara? Mas uma coisa que me chamou muita atenção desse movimento, né, cara, que ele surgiu justamente no interior, assim, sei lá, vamos citar interior, porque era fora do radar, assim, né? Rio, São Paulo, e ele criou, assim, uma notoriedade, né, cara, porque a gente vê muito, assim, quem acompanha, por exemplo, os Instagrams das bandas e tal, os caras não param de viajar para fora, é muito festival em Europa, Estados Unidos, eles são muito reconhecidos lá, né? Eles ganharam, assim, essa notoriedade justamente, não sei se é por conta disso mesmo, dessa mistura, né, de vários gêneros, enfim, coisa que aqui no Brasil também surgiu, mas eu acho que ficou um pouco restrito, assim, né? Não sei se você também tem essa percepção ou não, Pedro. Então, isso é bem interessante, porque agora que eu mergulhei mais ainda na história, foi uma coisa planejada, mas ao mesmo tempo não foi. Né? O que aconteceu é que, nos anos 80, a cena ali de Recife, Olinda e arredores estava praticamente morta. Assim, aconteciam festas, aconteciam iniciativas bem underground, bem alternativas por conta de um ou de outro, porque também a gente tem que lembrar que nos anos 80 é a saída da ditadura militar, né? É a chamada redemocratização, que demorou. Então, quando o Fred entra na Universidade Federal, em especial, isso é muito importante para ele, ele tem um contato maior com a política. Ele era um Fred, que se chamava, na verdade, ele não era o 04 ainda, ele era o Rato, porque ele era punk de alfinete na cara. Caralho, velho. Ele era punk mesmo, ele, o irmão, todo mundo.
Você imagina, né? Engraçado, punk em Recife é uma coisa até engraçada. Os anos 80, e ainda mais eles, cara, não são de Recife, eles são de Jaboatão dos Guararapes. E mais ainda, são de Candeias, que era um lugar de veraneio. Então você imagina um lugar que as pessoas só vão para curtir uma praia deserta e tem meia dúzia de punks, eram eles, né? Eles de preto, no calorão. No calorão, de coturno. Coturno. Fred estudou em colégio militar, então coturno era uma coisa até que ele estava acostumado a usar. E aí, nesse contexto muito louco, ele entra na universidade, conhece o Chico Sá, conhece o Renato L., conhece uma galera, e aí o papo deles na hora do recreio era Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Guerra Fria, né? Então, não é à toa que o Mundo Livre é uma banda muito politizada, ativista, porque ela nasce nesse contexto. E aí, no final dos anos 80, quando tem um encontro com o Chico mordido pelo hip-hop, mas, ao mesmo tempo, conhecendo lá, na periferia, o movimento dos tambores, uma galera fazendo aquele som com alfaias, com maracatu, é nesse encontro muito improvável entre Chico, Fred, mais algumas figuras, que começa a se configurar não como um movimento, tá? Porque eles mesmos, né, falam, a gente não planejou um movimento. A gente, na verdade, escrevia releases de festas que eram feitas por nós e um desses releases foi parar na mão de uma produtora e aí levou para a imprensa no Rio São Paulo e a imprensa que chamou de movimento. Inclusive, a imprensa é que chamou de Mangue Beat, que beat, né, com B-E-A-T, de batida, porque originalmente era beat de computador, B-I-T. Né? Na essência, é mais beats, de bits e bytes. Né? E aí é dentro dessa mistura muito louca da tecnologia, da parabólica na lama, aquelas loucuras todas que eles estavam vivendo. Não sei se vocês sabem, mas o computador Amiga foi uma das grandes novidades nos anos 80, inclusive lançado com a presença do Andy Warhol em Nova York, fazendo arte tipo no Paint, né? Era sério, foi o primeiro computador, né? Em Recife, esse computador chegou e foi para uma ONG, que é a TV Viva, e é ali que uns caras como o DJ Dolores e outros caras que viraram ícones também da cena, começaram a mexer em som, criar batidas. Então, muito estranho que seja numa cidade como Recife, mas ao mesmo tempo não é estranho quando você imagina que hoje tem um porto digital. Eu ia te perguntar isso. Né? Que Recife é uma cidade ligada na tecnologia. Né? A própria colonização holandesa faz com que eles olhem mais para a Europa do que olhem para baixo do Brasil. E aí, nesse contexto todo, dessa junção de galeras, é que vai surgindo cada vez mais banda, o pessoal vai se empolgando, porque tudo é motivação, né? Se você não tiver uma rádio que toca, ou nem que seja um programa, se você não tem um fanzine, se você não tem uma casa para tocar, não tem cena, mas quando você começa a ter atores, né? O Marcelo do Selo, o Brody faz lá as matérias, o outro faz fotografia. E aí, na verdade, quando eclodiu essa chamada cena, e aí o Paulo André fez o primeiro Abril Pro Rock em 93, nada foi fabricado. Foi só assim, tá rolando, vamos amplificar isso. E aí o Sudeste amplificou, sobretudo através da MTV. Né? E aí cada um tem sua história. Né? Na primeira vez que o Chico Science e a Nação vieram aqui para São Paulo para fazer o seu primeiro show, junto com o Mundo Livre, e passando perrengue, dormindo no albergue da juventude e tudo mais, essa viagem de ônibus, cara, 2 dias de ônibus para São Paulo e depois para BH, rendeu o contrato da Sony. Chico foi chamado pelo diretor da Sony para... Não, você não vai voltar de ônibus, não. Vai pegar um avião e vai lá para o Rio assinar. Já Fred tem outra história. Ele não quis assinar com ninguém porque o Miranda falou, velho, eu vou criar um selo com os Titãs, não assina. E eles vem! Lá vem! Esperaram. E aí, em janeiro de 94, tem a foto no livro, eles assinam um contrato dentro d'água, comendo caranguejo, tomando cerveja, a foto assim, o Fábio sem camisa, assim, e os caras lá dentro do mar assinando um contrato, que é isso, eles são do mangue, eles são os caranguejos, né? E aí que surge a parada toda, né? E acho que é isso, a gente estava carente, porque desde a Tropicália não tinha nada do Nordeste, né? E tinha acontecido o lance de Seattle, então acho que a imprensa também aproveitou aquela pauta, aquele gancho, e alimentou, né? Deixa eu te perguntar, tu falou do Chico Sá, que era colega do Fred Chico Sá, o jornalista. Isso, Chico Sá. Que legal, cara. Que massa ele fazer. Tem umas 2 ou 3 letras deles que são músicas do Mundo Livre, uma delas é Bolo de Ameixa. Do Chico Sá, né? Pode crer, é verdade, claro, sim. E o Chico trabalhou, assim, o Chico é do interior do Ceará, né, cara? Então ele fez vários trabalhos antes de despontar como jornalista. Um deles era trabalhar de balconista numa livraria,
onde eles fizeram um show do Mundo Livre. Então teve muito ali nos anos 80, uma dobradinha que era assim, Chico Sá declamando poesia e Que Mundo massa. Livre tocando, sabe? Rolou muito isso. Porque vocês lembram, né, que o movimento universitário, estudantil, já foi muito mais pujante no Brasil do que Muito, hoje em dia, né? Total. Muito. De festival em colégio, em faculdade, o próprio tramo universitário, que era sensacional. Né? Então, é isso, eles fizeram essa cena acontecer. Mas é o Chico Sá, que hoje é famosão, que fala na TV ele mesmo. Pode demais, crer. né? Tu falou, cara, de um ponto que me chama a atenção muito, né? Assim, a gente está nos anos 80, a gente não tinha internet, né? Que estava longe ainda da internet. E eu fiz uma pergunta para o Fred, esse não é o 04, mas é o Fred de Recife, que tem a loja Pulga lá, na vez que a gente entrevistou a loja de disco que ele tem lá. E aí eu perguntei, cara, a importância de estar mais perto dos Estados Unidos, né? Eu imagino que isso nos anos 80, as ondas de rádio perto da água ela se propaga mais, já começa por aí, né? A gente, chegou a ter essa influência norte-americana, ou mesmo, né, da região da América Central ali, na construção desse imaginário dessa geração? Eu acho que tudo influenciou, Marcelo, porque um marco para o Brasil, para a música brasileira, é a entrada da MTV em setembro de 1990, né? Porque a MTV trouxe um universo que a gente até então desconhecia. Né? A gente recebia umas revistas ou outras, mas quando você vê um festival, nossa, existe isso, Lollapalooza. Quando você via aqueles clipes e depois a MTV abriu para os democlipes, e graças à MTV existe uma indústria de clipes no Brasil, isso tudo influenciou. Mas eu acho que talvez a principal influência, né, além de Jorge Ben, no caso do Mundo Livre, em especial, é o The Clash. Não é à toa que eles são, por muitos, chamados assim de uma forma de brincadeira, mas séria, que de The Clash brasileiro, porque eles são engajadaços, sandinistas, aquela coisa toda. Não é à toa que o Mundo Livre talvez tenha sido a única banda de rock assim que eu lembro que foi tocar no México. Eu não lembro de outras, né? Mas lá do Mangue Beach só eles foram para o México. Não conheceram o subcomandante Marcos dos Zapatistas, mas tocaram no México em 97. Inclusive foi a primeira viagem já sem o Otto, que o Otto já tinha saído. Que loucura, né? E você tocou na MTV, cara. A MTV, eu acho que teve, sim, um papel fundamental, principalmente no sentido de apresentar as bandas, porque em 94 e 95 teve esse show que você falou, do Nação Zumbi aqui e tal, mas a MTV, logo em seguida, eles foram lá para... Isso o Gastão contou numa história aí, que ele relembra, né? E eles foram fazer um especial, eles ficaram dias lá, tomando cerveja, né, com a galera, e mostrando como que era o dia a dia das bandas. Então, eu acho que assim que um dos fatores determinantes para a gente realmente ficar por dentro e conhecer mais foi a MTV ter tomado essa iniciativa, né? Uhum. É muito bom você ter citado isso, Brad, porque o primeiro MTV VMB é o de 95. Então, todo mundo que concorreu em 95 tinha lançado em 94. Então, por exemplo, a própria categoria lá do que o Mundo Livre concorreu com Livre Iniciativa, que foi um clipe feito por um herdeiro da Abril. Você vê, o Mundo Livre tudo é muito difícil. Enquanto os clipes do Chico Science eram bancados pela Sony, com uma puta produção e com dinheiro, botando música na novela da Globo, o Mundo Livre era da Banguela Records, né? Era um selo, subselo da Warner. Então não tinha grana. Você vê que o primeiro clipe foi bancado por um herdeiro da Abril, que nunca tinha feito clipe, resolveu fazer no quintal da casa dele, mas mesmo assim é do caralho, porque a banda cola aquela indumentária toda nela, né? E tem a Siang fazendo solo de guitarra. E aí concorreu o Mundo Livre, Chico Science, Planet Hemp, né? Raimundos, que foi o grande vencedor desse primeiro VMB, e Pato Fu. Pato Fu foi, inclusive, o vencedor da categoria que o Mundo Livre concorreu. Então, realmente, ela deu uma visibilidade muito grande, inclusive para as bandas pernambucanas, mas principalmente para a Banguela, porque o Raimundos é o primeiro disco gravado pela Banguela, já de cara ganha disco de ouro, né? E acaba depois sendo também o fim da Banguela, porque eles vão para a Warner, para a mãe, e o Mundo Livre foi o segundo a gravar já na Banguela. E aí, ao contrário, não vendeu para caralho, pelo contrário, vendeu só 3 mil discos, né? Não foi reprensado, e ainda deu prejuízo do caralho, porque foi o disco que levou mais tempo na história do rock brasileiro, porque foram 660 horas de estúdio. Caramba! Mais. É para acertar, né?
Tanto que é um dos maiores capítulos do livro é o primeiro disco, porque a banda não tinha pré-produção, os arranjos não estavam prontos. Charles Gavin dividiu a produção com Miranda, né? Charles Gavin dos Titãs, mas ainda na época se iniciando. Então, teve vários percalços. O Otto chegou a chorar no estúdio, sofreu muito para gravar. O próprio Mundo Livre sofreu muito para gravar, porque cada vez que eles tocavam música, tocavam com arranjo diferente, não tinham a menor experiência em estúdio. Os equipamentos deles eram hiper precários, então os Titãs emprestaram muita coisa, guitarras, baterias, o Charles botou a tama dele para o Tony gravar, sabe? O Titãs foi muito brother, foi tão brother que a Malu Mader gravou uma música, né? Botou a voz na música. O Tony Peloto tocou, o Paulo Miklos, o Nando Reis. Então, porra, o primeiro disco do Mundo Livre é super estrelado. É uma porrada de participações, mas mesmo assim não passou dos 3.000, dos meus 3.000 cópias vendidas. Punk até os ossos, né? Pois é. E tu veja, é um disco assim que demorou para engrenar e hoje é um disco considerado, cult, você falou, cult cara, é pedra fundamental assim, né, para esse movimento, né? Movimento Brasil, né? Nem só Mangue Beat, né? Assim, mas é influência para o país inteiro, né? Digo assim, para os anos 90 no geral, né, cara? Porque Isso. nesse mesmo ano aí, como o Pedro falou, tiveram várias bandas, né, cara? Raimundos, Pato Fu e tal. Mas eles, a gente percebe assim que foi tipo assim, a banda que demorou um pouco mais para engrenar. Mas é uma banda que, por exemplo, se você pega hoje, tem uma legião de fãs muito grande, né, cara? Porque é um disco muito legal. Não à toa que tá recebendo um relançamento de peso aí também, né? E uma edição aí, uma biografia de peso também. Muito bom você ter citado isso, Brad, porque talvez uma frase, sem querer ser clichê, mas que define muito bem o Mundo Livre é isso. Ele, logo na estreia, ele foi um sucesso de crítica, mas um fracasso de vendas. Tanto que a Bis, a revista Bis, fazia o Melhores do Ano. O Melhores do Ano de 94 só deu Raimundos e Mundo Livre, Samba Esquema Nós, Chico Sainz, mas mesmo o Chico não passou das 10.000 cópias, né? Então, só que a diferença é que o Chico ainda continuou na Sony, no seu segundo disco, etc e tal, e o Mundo Livre teve um percalço que cada disco que ele lançava era por uma gravadora diferente. Né? A primeiro da Banguela, o segundo foi pela Excelente Discos, que aí era o Miranda já na Polygram, só que aí a Polygram foi comprada, aí o terceiro disco do Mundo Livre, o Carnaval na Obra, já sai já ali entre Excelente e Abril Music, já sai com uma outra bola dividida. Só no quarto disco, que é o Por Pouco, que eu acho um dos melhores, que é um disco só da Abril Music, esse disco, que é o do disco de Meu Esquema, é o quarto disco por uma quarta gravadora diferente, e ali eles enchem um saco. Depois eles partem para a Independência, que é o Outro Mundo de Manuela do Rosário, pelo Acandeeiro Records, o selo do Pupilo. Ali eles cansam do mercado fonográfico, porque a experiência do Mundo Livre, além deles serem punks, foi um terror, cara. Foi horrível, eles nunca sabiam quantos eram vendidos, a gravadora não trabalhava direito, né? Um monte de problemas. Foda, né? E agora vamos entrar um pouco aí no livro, na questão do teu trabalho de processo de produção aí, cara. Quantas... Eu nem vou perguntar em horas, porque eu sei que é difícil a gente mensurar isso. Mas quantas entrevistas aí, cara, a gente tem neste livro aí hoje, né? E quais, além da banda, assim, quais outros personagens importantes que rodeavam a banda, estavam no radar ali, que foram importantes para a construção dessa obra aí, cara? Em termos de tempo, foram 2 anos, né? 2 anos de trabalho e de entrevistas 75. Eu tive que ser bem criterioso, porque essa é uma das partes bacanas, porém muito trabalhosas. E, como você bem disse, todos os integrantes, ex-integrantes entrevistados. Um único não entrevistado, que, por um motivo óbvio, é o Marcelo Pianinho, que ele foi um percussionista que substituiu o Otto, mas ele faleceu em 2023, então, infelizmente, não houve tempo, mas o próprio Otto foi entrevistado. Os produtores, todos os produtores de discos, então, o Educar, o Bid, né, que fez inclusive o Por Pouco, o Apollo 9, o Miranda também, infelizmente, não. Para o Planet Hemp, eu fiz uma entrevista com o Miranda 2 meses depois ele faleceu. Para o livro do Planet deu tempo, mas para esse, infelizmente, não deu. E outras pessoas que às vezes não são muito óbvias, como fotógrafos, os empresários da banda, né? Pessoas assim, jornalistas, e pessoas muito variadas. Uma curiosidade que eu acho legal dizer é que nos meus últimos livros os fã-clubes foram muito importantes.
às vezes as pessoas desprezam, né, nos documentários, nos filmes, os fãs, mas o fã-clube geralmente é formado por meninas, que tem fotos de camarim, que tem todos os recortes de banca. Só que o Mundo Livre é tão underground, tão punk, que nem fã-clube eles têm. Então, 40 anos, cara. Os caras não têm fã-clube. Mas tem um cara que se diz o maior fã da banda, que hoje mora em Brasília, e que, inclusive, esse eu fiz questão de entrevistar. Ele mandou fotos, tem inclusive uma caranguejada que ele promoveu para os caras em São Paulo, Ah, que legal, cara. deles. Então, eu acho que é legal também quando você traz uns coadjuvantes de luxo, né? Pessoas que não são famosonas, mas que também colaboram e falam. E claro, né, bandas amigas, né, 3 pessoas da Nação Zumbi, o Fábio Tramer do Ed, o Ed, inclusive, a banda Ed também está fazendo 35 anos. Legal. Então, assim, o Canibal do Devoto, tenta se cercar, porque eu sei que foi de verdade nessa história. Tem um documentário, vocês devem saber, que se chama Sem Dentes, que é um documentário do selo Banguela, que pecou por deixar de fora 2 pessoas que, para o meu livro, foram importantíssimas. Uma delas chama-se Beto Monteiro, que foi o primeiro empresário do grupo em São Paulo. Ele empresariava no Sul-Sudeste e o Gucci empresariava para Nordeste. O Betinho não só tinha um monte de foto, como um cara com um monte de história, e uma outra que também não está no documentário, a Renata Maia, era uma das 3 pessoas do Banguela. Cara, o selo Banguela era basicamente o Miranda, o Brian Butler na produção executiva e a Renatinha. E muitas vezes, essas pessoas são esquecidas, é uma injustiça, né? Nossa. Ela era desde quem levava as bandas para pegar roupa na Vision, até quem comprava papel higiênico na gravadora, fazia de tudo, botava o carro, e às vezes, na hora das entrevistas, o pessoal se atém aos famosos, e esquece, né, de gente nos bastidores. Não, e esses caras têm, às vezes, mais histórias que os famosos, né? Pois é. Conviveu mais de perto com os caras, bastidor né? e tudo. No dia a dia ali, né, cara? Teve o trato com os caras, né? Entendia as dores, né, do artista naquele momento, ou alegrias, enfim, né? Compartilhava esses momentos, né? Então, no caso assim, do Mundo Livre, eu não não vou fazer livro de amor, de fofoca, mas, poxa, Fred foi casado 20 anos com a Maria. A Maria não só inspirou músicas como Meu Esquema, como a própria Maroca, que é um apelido dela, ou Meu Quinto Elemento, porque ele é o 04, ela é o 0 seria a 05, sabe? Então, não só foi a mulher da vida dele, teve 2 filhos, como a Maroca, já está chamando ela Maria de Maroca, ela é uma fofa, pô, ela tem um monte de histórias, porque ela convivia na intimidade com o artista. Então, ela não podia ficar de fora. A Ana Helena, que foi a namorada do Fred na época da faculdade, também, porque ela veio fazer mestrado em São Paulo, e aí, quando o Fred se formou, veio atrás dela. E teve um ano, cara, de retirante em São Paulo, que ninguém fala disso nas entrevistas. Fred morou um ano, que foi o ano de 88 em São Paulo, passando maior veneno, sabe? Dividindo ali lugares, às vezes até passando quase a pão e água para guardar um dinheirinho, para poder ir no show do Iggy Pop, porque São Paulo permitia isso, né? E ao show do Iggy Pop, ao show do James Brown, né? Tanto que é uma música do Mundo Livre chamada Seu Suor é o Melhor de Você, criada nessa época, nesse ano de retirante nordestino em São Paulo, onde ele foi super discriminado. Então, é um livro sobre uma banda? Mas acaba tocando nessas histórias de retirantes, de preconceito, de bastidores de gravadora, sabe? Porque os meus livros têm essa característica, sabe, Marcelo, sabe, Brody, de contexto, porque ninguém faz sucesso ou não faz sucesso sozinho, tudo é um contexto, né? O Rui Mendes é o fotógrafo que fez não só essa foto da capa do livro, como as fotos do Mundo Livre de muitos anos. Fez o Galo do Gantandaoi. Então, como é que eu não vou entrevistar o fotógrafo? Eu tenho que falar com os fotógrafos também, né? O livro ele já abre com uma foto que eu a considero histórica, não sei se vocês vão conseguir ver. Cara, são eles aqui muito novos. E é engraçado, porque é Mundo Livre, mas eles estão atrás das grades. Eu ia falar. Atrás das grades, E eles, assim, super novinhos. O Tony entrou para a banda para tocar bateria, tinha 16 anos. Caramba! Então, assim, a gente entrevista os fotógrafos, não só para poder botar as fotos, mas porque esses caras vão contar bastidores de foto. Sabe? Vão falar que o Fred era arredio, que o Fred queria tirar foto sem camisa, e tinha que falar, cara, sem camisa a revista não publica, que o Fred queria ser punk, fazer sem camisa, sabe? Então, tem um disco do Jorge Benjor, que ele tá, tipo, sentado num banquinho com violão. Aí o Fred queria fazer, mas tinha que ser sentado na privada. Eu vou botar isso no livro, porque ele é punk. E eu acho que ele é punk até hoje, com 62 anos, o Fred 04 é punk, cara. É punk. Tá no sangue, tá na veia, né? Não tem como.
Deixa vocês perguntarem, senão eu fico dando palestra aqui. Tá Cara, ótimo. nos anos 2000, eu trabalhei aqui na Rádio Ipanema de Porto Alegre, cara, a banda vivia aqui, né? A gente estava falando antes dos bastidores. Tem algum, né? Agora vou dar uma regionalizada aqui no assunto, Claro. com a permissão do Brody, que ele está em Pato Branco, né? Mas, enfim, estamos mais pro lado do sul. Tem alguns casos aí dessa época aí da vinda dele para Porto Alegre, região? Tem Deles? muitas histórias bacanas, tanto do Rio Grande do Sul quanto do Paraná, Curitiba, sobretudo, tem muitas histórias, né? Londrina, tal. Mas, por exemplo, falando em Rio Grande do Sul, tem histórias ótimas. Tem duas, assim, para não me alongar, que eu acho que são boas. Uma, primeira curtinha, que é interessante, que é assim, isso aconteceu ali por volta dos anos 2000, quando o Mundo Livre ainda era empresariado pelo Gucci. E aí o Gucci descobriu, ele viu por acaso um show do Cordel do Fogo Encantado, lá em Recife, e ele de fato ficou encantado. Falou: caralho, que banda é essa? E aí ele começou a trabalhar com as duas bandas. Pô, Mundo Livre já tinha muitos anos de estrada, já tinha 4 discos e o Cordel estava começando. E ele começou a trabalhar os dois. E aí, numa dessas idas para Opinião, ele botou assim, de última hora, não estava nem no cartaz, o Cordel para abrir o show do Mundo Livre na Opinião. E simplesmente o Cordel engoliu o Mundo Livre. Sim. Só se falava do show de abertura. É foda falar isso, porque eu biografei o Mundo Livre, mas é verdade, isso acontece. Não é que à toa que pouco depois o Gucci só ficou com o Cordel e largou. Porque o próprio empresário fala, cara, a primeira vez que eu paguei as minhas contas com banda era empresariando o Cordel, porque o Mundo Livre não me dava grana. A gente empatava, dava uma merreca. E a segunda história, que essa eu posso me alongar, porque essa é muito louca, mas é bem legal, é o seguinte. Eles tinham um hold na época chamado TAM. Mais um entrevistado, o hold, tá vendo? O hold. Sim, o hold tem que ter, né, cara? O hold tem muita história, né? Tem hold, o Buguinha, que é o técnico de PA, o Jatiles, que é o iluminador. Mas vamos falar do TAM, que hoje ele mora na Austrália. Ele era um cara menor de idade, ele tinha 17 anos ainda. Só que muito descolado, saiu de casa aos 16, então novo, mas solto no mundo. E aí o TAM foi fazer essa clássica turnê pelo Sul, que todo ano o Mundo Livre fazia. No mínimo, ele fazia uma turnê, inclusive passando pela Segunda Maluca. Nessa época, eles eram empresariados pela Priscila, era uma mulher, que é legal, porque o Mundo Livre teve 2 empresárias mulher, e isso era bem legal, porque dava uma equilibrada na banda. Então, eles fizeram um show, foi muito maneiro. Aí, nessa turnê, eles foram tocar em São Leopoldo, aí fizeram um clipe daquela música Cadela, toda Cadela, Chapada e Bêbada, alguma coisa assim, que agora não me lembro o nome certo. Enfim, sei que, justificando o Chapada e Bêbada, o TAM, cara, foi para essa gravação, para uma festa de despedida, só que ele passou num lugar que ele já conhecia, que vendia cachaça em Porto Alegre, e ele foi tomando, cara, moleque de 17 anos, foi tomando a cachaça até chegar na festa. Pronto. Ele já chegou como na festa? Alucinado, alucinado. Era meio uma festa já de despedida da banda. Cara, no dia seguinte, os caras já foram para o aeroporto, né? E ele, louco. Quando eles chegaram para embarcar, o piloto falou assim: não, esse menino não pode embarcar. Aí o menino, vai embarcar aqui, fez assim, as asas de avião. Estou voando. Aí, cara, ele fez, estou voando, ele, puf, tombou, como alcoólica, caiu de costas. Aí a empresária, caralho, meu irmão, e agora? Aí, então vai a banda, fazer o quê? Vou ficar em Porto Alegre com esse moleque, vou levar para o hospital, e aí amanhã eu volto com ele. Só que o moleque, porra, naquele estado, né? Levaram para o hospital público. O que aconteceram? Roubaram o moleque, né? O moleque roubaram o dinheiro do cachê, estavam no bolso, no outro acho que tinha rachixe, maconha, que eu não sei se roubaram também, mas o dinheiro do moleque, coitado, foi roubado. Ele mesmo conta que ele acordou no sofá da casa dos meninos de Porto Alegre, e esses meninos, um deles era o Dimitri, que é um dos diretores do clipe, e o outro é o Júlio, aquele Júlio que é ator, porra, que fez o Betinho na minissérie, Júlio... Caraca, me fugiu agora sobre o nome dele. Ele é super conhecido, ele faz aquele negócio do médico também, aquela série da Globoplay, que é o médico... Porra, agora sequelei total, depois eu vou Júlio Andrade? Júlio Andrade. O Júlio Andrade era um jovem ainda, né? Não era um ator famoso, mas ele dividia esse apartamento, e aí ele acorda nessa casa do Julinho e tal. Aí, beleza. Aí eles vão para o aeroporto de novo, agora vão embarcar, né? Você encaretou, tudo bem. Caralho, para piorar, tinham trocado ou o bilhete ou o documento com um do outro integrante.
Só que, assim, como todo mundo naquela companhia aérea já conhecia o Hold de 17 anos, cara, eu acho que eles ficaram com pena e falaram: não, Vai embora. deixa ele embarcar. É o menino que estava bêbado aí anteontem, sabe? E Porto Alegre justificando essa fama, né, Marcelo? Que a galera toma uma aí, né? Porra, uma. E os pernambucanos, cara, quando chegam aí, eles descem a lenha também. E essa foi uma das tantas histórias passadas no Sul. Que loucura, cara. Loucura mesmo. Que demais, que demais. Manda, Bruce. É legal saber essas histórias, né, cara? Porque é como você mesmo disse, né? Geralmente você pega uma biografia, não tem esse olhar, né? De pegar, por exemplo, o Hold. Cara, Hold é o cara que mais viveu intensamente junto com os caras. É o cara que, cara, preciso que você vá lá naquela boca lá e pegue tal coisa para mim. É o Hold que vai buscar, cara, entendeu? Ou tipo assim, cara, porra, que estourou a corda da guitarra, quem que vai trocar? É o Hold, cara, não é o cara. Só um pouquinho, sabe? Então tem esse olhar, né? Então eu penso assim que o livro, com todas essas entrevistas e essas tudo que você menciona, dá para ter tipo assim uma noção de tudo que foi e viveu todo esse momento aí da banda, né? Porque se for entrevistar só as pessoas, como você falou, às vezes fica pessoas importantes de fora que tem uma história boa para contar, né? Então é importante isso, cara. Esse resgate que você faz é bem interessante, viu? E aí é o momento da sinceridade, sabe, Brod? Porque é o momento da entregação da realidade, né? Então, por exemplo, tem uma passagem que é muito boa, porque o que aconteceu? O Chico Science e Nação perceberam que tinham que ir para o Sudeste e eles, de fato, passaram todo o ano de 96 morando no Rio de Janeiro. Né? Tanto que quando o Chico volta para Recife em 97, ele morre poucos dias antes do Carnaval, 96 no Rio. O Mundo Livre resistia muito a se mudar, sabe? Não, eu quero ficar aqui na Mangue e tal. Mas eles têm, em 97, eles acabam cedendo e alugando uma casa, e iam morar todo mundo junto, né? Que é uma coisa bacana para unir, para dar uma liga e tal. E aí, quando eles vão morar numa casa, eles alugam perto da MTV, num bairro chamado Sumaré, de São Paulo. E aí, o Fred, né? É engraçado porque eu boto as matérias, sempre boto muita matéria de época para. Primeiro, para a pessoa ver que, cara, não estou inventando, não. Aqui, vai lá e pega a Folha de São Paulo desse dia, desse ano, você vai ver que está lá esse depoimento. O Fred dizia que o disco Carnaval na Obra tinha tido esse título porque eles passaram na frente de uma obra e quando começava a chover, meio que a obra parava. Então era um carnaval, porque choveu, parou, beleza, então vamos descansar que está chovendo. Não foi isso. Não. A real é foda falar isso. E eu espero que não soe para o espectador como um preconceito, mas eles mesmos. O Buguinha contou essa história, o técnico de PA. O que acontece, cara? Eles são pernambucanos, não eram pernambucanos dos mais bonitões, né? O Otto era boa pinta, mas, pô, Fred não era bonitão. São galãs, né? Não são galãs. É verdade. E aí, cara, eles comiam sempre num boteco, assim, que tinha um PF muito bom. Aí um dia eles chegaram para comer assim, aí os caras passaram falando: aí, vocês são de qual obra? Sacou? Puta que bosta! Os caras eram peões, porque os cares devia estar de chinelo, sem camisa, né? Pernambucano, né? E aí, tipo, aí eles começaram a rir disso. Falou, pô, que obra, né? Nós somos os peões, né? Cara de peão, de nordestino, de pedreiro. E aí, isso inspirou o disco Ser Carnaval na obra, né? Claro que a história do Fred é bonitinha também, da chuva, mas a real é que eles são os próprios peões. Não, e mostra o preconceito, né? Assim, da nossa sociedade, né? Tu não tá aqui divulgando como uma coisa bonita, né? Pelo contrário, né? Tá trazendo uma realidade, né? Um momento que. E nós estamos falando de anos 90, né? Hoje, sei também, né? Eu ia dizer talvez, mas eu já não falo mais nada. Talvez não fosse acontecer. Mas é legal, né? Porque aguentando a oia também é uma expressão que usava-se muito no Nordeste, depois Fred descobriu que em outras favelas do Brasil usava. Mas aguentando a oia tinha vários significados, como tipo arrumar a grana do dia, sabe? Arrumar um trampo ali, um bico. Aguentando a oia, que é o segundo disco, também tem um nome de uma coisa bem do povo, né? Sim. Até porque, cara, muita gente vai do norte para o Rio de Janeiro, né? Por exemplo, né? Para São Paulo, né? São Paulo, né? No norte e nordeste, né? Antes que alguém me deu uma puxada de orelha aqui no norte e nordeste, né? Acaba vindo, né? Ô, Pedrão, deixa eu, antes de puxar a próxima pergunta aqui, vou chamar só os apoiadores aqui do canal, né, cara? Vertigem, Tatu e Piercing, fica aqui na Avenida Independência 1093 em Porto Alegre, o fone 5133113825.
Vale lembrar aí que a gente está com uma promoção junto com a Vertigem, Vertigem que tem mais de 25 anos aqui, não só em Porto Alegre, mas também no litoral do Rio Grande do Sul, em Capão da Canoa. Estamos sorteando uma tatuagem de R$500, então entra lá, desconecta.com.br/vertigem, faz o teu cadastro. Também lembrando aqui, ó, que a gente tem a loja O Colecionador, a loja virtual especializada em bonecos colecionáveis dos universos geek e nerd. Acessa lá o colecionador.net. E a gente também está com uma promoção legal aqui com o Luiz lá do Colecionador. Aliás, porra, bem podia ter esses Funko, esses action figure dos nossos artistas no Brasil, né, cara? Brasileiros, pô, imagina, o Fred 04. Que ia ser massa demais. Chapelão. Aqui, ó, chapelão. Ó, maneiraço. A gente está sorteando The Dude, do filme Big Lebowski. Então entra lá, desconecta.com.br, te cadastra ali e semana que vem a gente vai fazer este sorteio, beleza? Bora. Deixa eu te perguntar o seguinte, Pedro. Cara, a gente falou um pouco ali dos festivais, né? Assim, cara, o Abril pro Rock, assim, né? Me parece que é o festival mais importante, que é o que levantou toda essa cena e também deu visibilidade aí pro mundo livre, não foi? O Grupo Rock tem muitos méritos, um deles o pioneirismo, né? Eles foram um dos primeiros festivais independentes do Brasil, para o Mundo Livre e para várias bandas de Pernambuco, com certeza, foram a principal vitrine. Eu inclusive, foi meu primeiro Grupo Rock, foi em 98, e era sensacional, era uma época que você saía com a bolsa cheia de fita demo, né, cara, mochila pesada, que era o grande lance do festival, era isso, né? Tá cheio de zine, camiseta e tal. Mas depois do Abril Pro Rock também, 2 anos depois, foi criado o Hack Beat, que é um festival que acontece no Carnaval, que também é um festival muito importante. O Mundo Livre até demorou muito tempo para conseguir entrar no chamado circuito dos festivais, né? Eles nunca tocaram no Super Demo, nunca tocaram no Junta Tribo, para citar alguns desses de época. Eles demoraram muitos anos até tocar no Porão do Rock, que acontece em Brasília, mas também depois que tocaram no Porão, conseguiram tocar até numa edição que aconteceu em Buenos Aires, no Mada em Natal, também levou um tempo até eles tocarem no Mada em Natal. Talvez um dos mais importantes para eles, que é contado por eles e também pelo Marcelo Damaso, que é o organizador do festival, ter tocado no Serrasgum, a primeira edição do Serrasgum em Belém do Pará. Inclusive aconteceu recentemente, o Serrasgum. Então, assim, foi a primeira vez que o Mundo Livre conseguiu tocar em Belém, isso já 2006, por exemplo, sabe? Já muito tempo de banda depois, e foi incrível, foi um show sensacional, com as pessoas subindo no palco e tudo mais. Então, o Mundo Livre não teve a sorte de outras bandas que no seu primeiro, segundo, terceiro ano já estava em todos os programas, em todos os festivais. Não, tudo deles foi muito difícil. A própria primeira viagem gringa do Mundo Livre foi viajando meio que na carona de Chico Science Nação Zumbi, que foi para Nova York. Você estava falando, Marcelo, dos Estados Unidos, né? A primeira viagem gringa foi tocar no Prospect Park, em Nova York, junto com o Chico, com a Nação e com banda de pífanos de Caruaru, em junho de 96. Foi a primeira vez que eles tocaram na gringa. A sorte é que, como o Chico ainda ia para a Europa fazer mais shows, eles ainda ficaram mais dias lá e eles conseguiram tocar no CBGB, que é o templo do punk rock. Que legal, cara. Então tem uma foto no livro, uma foto só, deles no CBGB, com o Otto cantando, porque o Otto, não é à toa que o Otto sai da banda depois de 2 discos, ele já tinha as músicas dele, ele já estava procurando esse espaço, né? E no Mundo Livre não tinha espaço para ele cantar, ele ia ser sempre o cara do pandeiro, o cara da percussão. Tava noutra vibe, né? Tava num outro nível, né? Mas você acha que isso esse reflexo de ter sido mais difícil para eles foi pela dificuldade mesmo ou foi pela como é que eu posso dizer, posicionamento, tipo assim, porque só assim eu quero que seja assim. Isso acho que acaba impactando muito também nessas escolhas, né? Porque talvez se tivesse lá no começo tem que tirar foto sem camisa, não, vamos colocar camisa e tal, não tivesse sido tão marrento, eu acho que as coisas poderiam ter acontecido um pouco melhor, né, Pedro? Mas assim, por causa desse posicionamento e eles serem assim até hoje, acredito que isso também, acredito não, isso deve ter sido assim um dos grandes fatores que demorou para que eles também, sei lá, engrenassem no business, né?
Você tem toda a razão. O posicionamento até vou deixar para elencar no final, para contar um exemplo que ilustra muito bem isso que você está falando, Brod. Mas, claro, primeiro grana. Né? A gente falando dos anos 90, você pensa em gravadora, você pensa em indústria fonográfica, você pensa em jabá. Se você é de uma gravadora, mas você não tem aquela estrutura que se imagina de uma gravadora, que é uma assessoria de imprensa da pesada, jabá, anúncio em páginas de revista, né? Tocando nos shows de aniversário das rádios. Se você não faz o que era o que uma gravadora conseguia fazer por você, isso já enfraquece muito, que foi o caso deles. Eles só conseguiram ter um pouco mais de grana quando era Abril Music. Isso é uma coisa. A segunda coisa é a própria dificuldade. O Mundo Livre não tem um som palatável, popular, boquinha na garrafa. São letras difíceis, você demora para assimilar. Tanto que quando vocês falaram dos fãs fiéis, é isso. Porque quando o cara entende o que é Mundo Livre e gosta, cara, o cara gosta para sempre, né? Não é uma moda de verão. Então, não é um som fácil, isso ajuda. A terceira coisa é o fato deles morarem em Pernambuco. Isso sempre foi uma dificuldade. Até hoje é. Mas imagina vocês vão fazer uma festa do Desconecta. Pô, trazer uma banda de São Paulo ainda é muito mais fácil, tem muito mais voo, possibilidade do que trazer alguém lá de Pernambuco. Verdade. Essa distância, infelizmente, atrapalha, como atrapalha para eu ir lá. Ainda não consegui fazer o lançamento do livro. É caro pra caceta a passagem aérea para Recife. Isso é o terceiro. E o quarto, agora eu vou entrar nesse que você falou, Brod, que é claro, você imagina eles tocando playback no Bolinha? Não dá, cara, o Fred não vai fazer. E justamente por conta disso é que ele fez uma coisa genial no disco da Abril Music, no Por Pouco, que ele conseguiu convencer a gravadora, a duras penas, a contratar uns modelos e fazer com esses modelos serem a banda fake. Então, vocês não lembram disso, né? Mas vocês vão ver no livro, cara. Então, assim, o vocalista era um cara de Black Power, estilosão, estudante de teatro, sei lá. Aí tinha uma loira bonitona, ou seja, um monte de gente que era clichê, estereótipo de astropop, que seriam eles, o Mundo Livre, na hora que saíssem as fotos da banda, ia ser deles. Para participar de playback, ia ser eles. Genial. Entrevista. Genial. Só que a gravadora ficou super incomodada. Falou, cara, tá bom, tá, vocês querem essa merda aí? Mas, pô, dá para fazer algumas fotos que vocês apareçam? Então, tem fotos de divulgação, que é essa banda fake no palco com os instrumentos, e eles assim embaixo, ó, do palco. E aí, para piorar, no dia que foi feita essa sessão, o Bactéria, que era o tecladista e guitarrista, já estava morando em Campinas porque ele tinha um filho, o filho ficou doente, etc. e tal, e ele se atrasou e ele não chegou a tempo. Então, para piorar, além de ser eles assim, ainda tem um buraco na foto, porque o Bactéria não chegou a tempo, cara. Então, a foto é muito escrota. E isso tudo foi deixando a Abril Music de uma má vontade com a banda, sabe? Aí eles foram fazer o primeiro clipe é simplesmente sacaneando a indústria fonográfica. Eles feios estão tocando, aí os executivos sacaneando assim, cara, esses caras são muito feios, tocar mal pra caralho, tira esses caras daí. Aí sai o Mundo Livre de verdade e entra a banda fake para tocar. Agora sim. Agora sim. Uma gostosona ali, sabe? Então, é o que você falou, Brod. Eles sempre sacanearam a indústria. E a indústria, obviamente, não quer um cara que vai sacanear ela, né? Então, é isso. Cara, mas assim, ok, a gente entende, né? Tem essa história da cabeça dura, mas é a ideologia dos caras também, né? Assim, né? Tu não vai. E eu acho que até fizeram uma ótima crítica, né? Porque, assim, cara, isso é uma crítica que muitos artistas fazem veladamente. Eles foram lá e toma, né? Mas cara. Isso tem um preço, né, Marcelo? Tem um preço. Tanto que quando eles lançam um disco que inclusive premiado, que é o Novas Lendas da Etnia Toshibabá, que é esse disco que fala de questão indígena misturada com biotecnologia e DNA roubado dos índios, etc. e tal. Quando eles fazem esse disco, eles ganham o primeiro e único prêmio no Rio de Janeiro, que é o Prêmio da Música Brasileira, porque esse era no Rio, né? Eles já tinham ganhado a PDCA em São Paulo 2 vezes. Então, quando eles ganham, o Fred dá uma entrevista onde ele deixa, na época, transparecer toda a mágoa dele. Ele fala, a imprensa do Tucanistão, né? Porque a imprensa paulista, por ser PSDB, Tucanistão, não deu não falou da gente. A Folha, em vez de fazer uma matéria, tem uma resenha de 2 linhas. E, de fato, eles não conseguiram ter na imprensa tradicional a visibilidade que eles tinham antigamente, de matérias grandes, ser capa do caderno, sabe? Então, começa a ter muita má vontade mesmo da imprensa com eles no momento que eles estão independentes, porém muito criativos.
E aí Fred fica muito bolado, fica muito chateado com isso. Isso já era 2011, 2012. Já estava bem mudado de. 84 eu nem falo, né? Mas dos anos 94, que eles lançaram o primeiro álbum, já era outra indústria. Outra indústria. Outra indústria, né? E aí, mas por outro lado, tem a internet. Então, se o Estadão não fala, a Folha não fala, um monte de sites, de blogs, né? Na época falam. Então, por um lado, do outro lado, você ganha um respaldo, e talvez, Brod, isso também seja um dos segredos pelo qual eles são tão perenes, eles têm fãs tão longevos, sabe? Porque quem é fã mesmo, porque conheceu na internet, num cara que você respeita, né? Sei lá, foi o Lúcio Ribeiro, foi o Marcelo Costa, ou foi o Alexandre Petilo, né? Alguém que é mais underground, digamos assim. Total, né? Menos imprensa oficial, né? E esses caras são legais, né, cara? Porque esses caras conseguem enxergar aí o que realmente a banda tem a transparecer, né, cara? Eu queria perguntar, assim, cara, você que vivenciou mais de perto a história deles e todo esse tempo aí para escrever, principalmente sobre o primeiro disco, mas você que conhece a discografia deles a fundo, você acha que os discos deles, assim, tem um quê, assim, meio de conceitual? Cada disco tem um quê meio de conceitual? Porque você falou agora do DNA do índio, daí tem a coisa do beat, tem a coisa do sei que lá, sabe? Então, você acha assim, que pelo fato também do Fred ser uma pessoa, sei lá, você falou em mestrado, né? Ele não sei assim, se era jornalismo, o que foi que ele estudou. Jornalista, ele fez jornalismo. E é um cara, e por ser um cara assim, muito engajado, tem essa questão dos discos assim, terem um certo conceito por trás de cada um, assim. Não sei se a gente pode chamar de obras conceituais, porque hoje é meio difícil se rotular como conceitual, né, cara? Difícil do que antigamente, assim, mas você consegue visualizar isso, assim, ou não? Sim, eu acho que sim. Acho que cada disco tem uma identidade bem própria, bem clara. Mas eu acho que talvez até mais interessante do que a gente falar cada disco um a um, qual seria, olhar esse conjunto da obra de 40 anos, de 10 discos, um DVD e tal, ver assim que o Mundo Livre teve fases, sabe? Aqueles 2 primeiros discos era aquela característica de fusão de punk rock com samba, que é o DNA do Mundo Livre, né? Como é que uma banda toca punk rock com um cavaquinho distorcido? Então, os 2 primeiros são bem isso. O terceiro, por ter sido um disco que foi o primeiro disco no Brasil com 4 produtores, olha que doideira, né? Você faz um disco que dá 4 faixas para cada produtor, cara. Então, como é que você vai ter uma cara com 4 produtores diferentes? É super difícil ter uma unidade. Mas, ao mesmo tempo, tem essa característica de 4 produtores e do início da produção home, né? As pessoas começando a fazer em casa, não mais só em estúdios. Ali é uma transição. E aí cada disco deles vão tendo uma cara, até que eles fazem um EP, que eu acho que é bem diferente, bem fora da curva, que chama-se Bêbado Groove, que é uma sacanagem, legal, uma paródia, né? Com o disco do Paulinho da Viola, que é o Bêbado Samba. Né? E aí, já o negócio que eles falam, bêbado, Bêbado Groove. Né? Aí eles fazem, que é um disco super samba, tem Nega Ivete, é um disco super dançante, assim, foi super elogiado, é um EP. Aí depois eles vão mudando, cara, fazem Novas Lendas da Etnia Toshibabá, e aí eles se politizam de cabeça, porque vem um disco chamado A Dança dos Não Famosos, que é sensacional. Sensacional esse nome, né? Genial. Né? Porque não só sacaneia o lance do Faustão, como tem uma coisa muito politizada, porém é um disco que perde o time, porque é um disco que sacaneia, borra o Temer, só que o Temer já estava saindo de cena, sabe? A capa do disco é uma foto de um cara de Goiânia tomando uma cacetada da polícia, e o cacetete racha, né? E aí eles logo depois lançam um outro politizadão, que é o disco criado na pandemia, que é o Walking Dead Folia, que é o último disco deles, né? E aí tem um Bolsominion no caixão na capa, né, cara? O cara morreu de Covid com a camisa do Brasil, só que, de novo, o timing foi meio errado, porque quando o disco saiu, Bolsonaro já estava virando meio que uma carta fora do baralho, assim, sabe? Já não era, já estava falando de outras coisas, né? E aí eu estou super curioso para saber qual rumo que agora eles vão dar, porque é isso, né? Saiu do punkão, teve uma fase dançante, teve um disco pop, que é o Por Pouco, que é sensacional. E agora estou curioso se Fred vai fazer um terceiro disco também politizado, né? Porque ele é um cara hiper politizado, vai em todas as passeatas, ele vai em tudo. Ou se ele vai partir para uma outra coisa nova e vai nos surpreender, sabe? Eu também estou
curioso. Ele não é um político de sofá, né? Não é um. Ele vai atrás, isso é legal, isso é massa. Isso é massa. Até ia te perguntar, assim, para a gente mais ou menos indo. Depois o Brody fica à vontade também, se quiser fazer outra pergunta. Tá. Mas para a gente já mais direcionando para o final aqui, Pedro. Primeiro, assim, né? A gente tem outros livros que tu lançou, então, assim, já fica o convite aberto aqui para a gente bater um papo aí sobre o Champignon, depois sobre o Planet Hemp, e aí a gente faz umas outras edições aqui no Redação Desconecta para a gente ir mais a fundo em cada história, porque em uma hora a gente não vai conseguir cobrir tudo, né, cara? Mal conseguiu cobrir um pedacinho do mundo. Do mundo livre. Mas te perguntar, cara, tu que estava mais tava mais conectado com eles aí justamente por causa do livro e tal, né? Tu também é um cara que veio da história do fanzine e tal, assim. Como é que a banda... Olha que fudei essa capa, cara. Os caras com os doces do SUS, que massa. Como é que a banda hoje conversa, né? Assim, não sei se tu chegou a ter esse privilégio de estar um pouco mais no dia a dia com eles, mas como é que eles conversam hoje com essa parada de tecnologia, né? A gente tá falando de uma tecnologia dos anos 90, né? Final dos 80, início dos 90, que tinha o Mangue Beat, não de batida musical, mas de beat bytes, né? Que faz toda a relação, tem Porto Digital no Recife, que é super famoso aí, né? Aqui a gente tentou ter alguma coisa meio parecida no Rio Grande do Sul, não ficou tão bom assim. Mas como é que é a relação do Fred, assim, cara, nem o Fred especificamente, mas da banda, assim, com essas novas tecnologias, né? Assim, eles conseguiram se reinventar entrando nessa nova era da comunicação? Conseguiram. E é uma boa pergunta, Marcelo. E aí eu tenho para mim que uma parte dessa virada, claro, começa ali muito no Carnaval na Obra, quando eles veem o Bid gravando em casa, né, eles vendo os produtores, o Apollo 9 usando o estúdio da YB e usando pela primeira vez Pro Tools. Claro que começa a ter uma virada de chave ali, mas eu acho que principalmente o Mundo Livre tem uma característica interessante, é uma banda que mudou pouco de formação em 40 anos. Né? Tem saídas de integrantes? Tem. Mas essa formação que está agora, ela já deve estar junto há uns 10 anos. Não é pouco tempo, sabe? E tem dois integrantes em especial que são grandes responsáveis por oxigenar e até, vou usar essa palavra, mesmo que seja um pecado, modernizar o som do Mundo Livre com novas tecnologias. E essas pessoas são o Léo D, que é um tecladista e também um produtor. Né? O Léo é um cara que tem um estúdio, ele mixou vários discos desses últimos do Mundo Livre, então ele não é só tocar um teclado, né? Porque hoje teclado já fica do lado do notebook, que já fica do lado de, sei lá, um MPC, né? Solta base, solta vinhetas. Então, o Léo é um gênio, é um cara que trouxe muita tecnologia, e também o baixista da banda, que é o Pedro Rasta, o Pedro Diniz, por ser um cara mais novo do que Fred e Tony, ele também trouxe muita modernidade. Então, ele é o baixista, mas ele traz beats, traz batidas, sabe? Uma das músicas muito dos discos novos, assim, as mais dançantes, são coisas do Pedro, que tem uma batida um pouco mais de pista, uma coisa mais, sabe, assim. E eles têm também os amigos, né? Tem um amigo deles que, inclusive, hoje estava indo para a Finlândia, que é o DJ Pedrosa. O DJ Pedrosa lançou um vinil, poxa, pena que eu não trouxe, não, eu já mostrava aqui, mas, enfim, vou falar porque quem quiser busca. O Pedrosa ele fez um remix de Meu Esquema, onde os caras, inclusive, regravaram a música, tipo, todo em drum and bass, cara. Então, o que aconteceu? Esse Meu Esquema tá meio dançante, super fusion, assim, super moderno. Pô, tava tocando agora numa rádio online de Portugal, era uma das top 10, sabe? Então, não só os próprios integrantes do Mundo Livre, mas pessoas nas adjacências acabam também remasterizando, remixando. Teve outras pessoas que fizeram remix também. Isso é legal, porque traz um público jovem, dá um frescor para a banda. Então, sim, Marcelão, respondendo a sua pergunta, eles estão mais ligados nessas coisas também. E essa música também, ela pede isso, né? Porque ela é uma música atemporal, né, cara? Tu consegue viajar muito nela, assim, diversas épocas, né? Fotografias de diversas épocas. Essa aí, mais drum, fusion, assim, mais atual. Legal demais, cara. Legal demais. Pedro, eu estava lendo aqui na tua bio, que você passou para nós, que você também, desde 2015, você fundou uma editora, né? A Ilustre Editora. Esse caminho que você teve foi pela dificuldade que você encontra, assim, por exemplo, de publicar os seus livros e você monta essa editora para você ter essa facilidade, ou não? Também.
Também. Assim como o Mundo Livre, eu sou um pouco punk, porque acho que todo mundo que vem da escola do underground, do faça você mesmo, seja você fazendo um programa de rádio no quintal da sua casa, no quartinho de empregada, ou fazendo um zine, ou organizando shows, tudo isso que eu já fiz, campeonato de skate, cara, você chega uma hora que você não espera mais muita coisa do sistema, né? Como até diz a música lá, não espere nada do centro, se a periferia está morta, né? Pois o que era novo no norte se torna velho no sul, que era velho no norte se torna novo no sul. Cara, eu não fico esperando. Eu fiz o meu primeiro livro de forma independente em 2011, e aí em 2015 eu resolvi fazer uma própria editora, porque eu percebi que a editora opera no mercado igual as gravadoras. Porra, eu trabalho 2 anos, um trabalho de cão, sem ganhar R$1, para depois eu ter 10% da minha obra. Porra, isso não é justo. O que você está me dando? Você está me botando em todas as TVs? O que você está me dando em troca para eu só ganhar 10%? Eu não estou nem assim, cuspindo no prato que eu comia, porque o próprio livro do Plant Ramp sai por uma editora gaúcha muito bacana, que é Belas Letras. Né? E que vai lançar agora em outubro a biografia do Chico Science. Mas eu gosto de ter autonomia, de eu lançar quando eu quiser, porque o livro do Planet, por exemplo, eu entreguei em fevereiro, saiu em dezembro. Né? Então eu não tenho controle sobre o timing, a tiragem, as fotos. Então, no caso do Planet, eu tinha um limite de fotografias, acho que era tipo 50. Porra, o livro do Mundo Livre tem centenas de fotos. Eu botei foto pra caralho, porque eu acho que o leitor pede um livro muito ilustrado hoje em dia. Então, a opção, Brod, foi por tudo isso, sabe? Para eu ter controle total do processo. Claro que tem ônus e bônus. Todo dia eu tenho que ir no correio para mandar 20 livros do crowdfunding, que eu vendi quase 300. Então, eu Normal, eu sou o boy, sabe? Eu sou o vendedor. Mas que bom que vendeu, né, cara? Mas que bom, exato. Que bom que teve saída, né, Pedro? Pior se tu ficasse com essa pilha em casa aí. Mas, porque inclusive quem estiver vendo isso é legal, essa deixa, porque as pessoas acham, vou fazer um crowdfunding. Cara, o crowdfunding só funciona se você gerar conteúdo, porque nem isso a plataforma vai fazer para você. Você imagina o que é criar um post por dia? Eu post imagino. legal. Não é eu no elevador assim, olha minha roupa do livro do dia. Não, é um post de uma coisa do livro. Primeiro que eu estou dando conteúdo gratuito, né? Estou dando conteúdo já. Sim. E, porra, todo dia. Mas é isso que vai criando o interesse do leitor. É isso que faz o cara falar, porra, acho que esse livro é legal. Acho que eu vou botar 130 pratas nesse livrão. E é isso, cara. É um livro de 552 páginas. O meu maior livro até agora é o do Mundo Livre. É um puta livrão mesmo, sabe? Demais. E aí é isso. E a gente acompanhou aqui, cara, esses pré-lançamentos. Tava falando pro Brody, tem o meu sócio na Made in Soul lá, o Vicente Toniolo. Foi ele que me chamou a atenção, cara, olha o que tá vindo aí. Aí ele comprou. Me mandou o link, comprou. Ele comprou, ele participa, tem o nome dele aqui no final. No final, cara, tem o nome dos agradecimentos de todo mundo, né? E aí o Vicente está aqui. Eu não vou mostrar porque não vai dar para ver mesmo. Sim. Mas ele está aqui. Vicente Toniolo, brigadão, meu irmão. Olha aí. O Vicente é o cara que mais participa de fomentos culturais assim alternativos, assim, né, cara? Tem uma discoteca incrível em casa, assim, com diversas coisas do Rio Grande do Sul, do Norte, de São Paulo, né? E gosta muito disso, assim, né? Se dedica muito a isso. Tanto é que fundou um selo aí, né? Justamente porque é um cabeção, assim, de pesquisa, assim, gosta de estar fuçando e buscando coisa nova, assim, demais. Ô, Marcelo, mas um dos motivos que todas as pessoas que gostam de rock nacional, por exemplo, deveriam participar de crowdfunding é que são livros que você não vai achar em livraria. Os meus livros não têm livraria, porque, cara, sinceramente, dá 50% do preço de capa. Desculpem as livrarias, mas, porra, cara, não dá. Eu ganho 50%, pô. Não dá para. O meu lucro é 50%. Se eu der para a livraria, eu não estou ganhando nada. Não. Mas, Pedro, e para a pessoa que não participou do crowdfunding e quiser adquirir, consegue ainda? Consegue direto comigo. Aí é aquele esquema, entra em contato, seja pelo e-mail, seja pelo Instagram, ou o meu Instagram, ou o Instagram do livro, porque eu tenho uma metodologia que todo livro que eu faço, eu crio um e-mail daquele livro, um Facebook, um Instagram daquele livro. Sensacional. Não necessariamente, cara, o cara que gosta do Champignon, do Charlie Brown Jr., não necessariamente ele vai gostar de Mundo Livre. Claro. Até eu já percebi que tem mais afinidade do Planet. Do Planet a galera compra o Mundo Livre junto, né? Eu quero os dois.
mas são públicos diferentes, né? O livro do Plant Ramp, eu fiz 75 lançamentos durante 2 anos e a maioria foi em Head Shop e Grow Shop. É outra parada, é outra jornada. Esse livro pede isso, não pede isso? Claro. Então, público-alvo, né? Não dá para ter careta no ambiente do Plant Ramp. Não tem. Vai vender lá na secretaria lá do Bolsonaro, lá de certo. Todo mundo livre, cara. A galera chega de camisa do Lula, chega de bottom do PT, né? É uma coisa mais progressista. A conexão, né, cara? A conexão, né, Pedro? É a conexão, né? É que nem nas lojas de Grow, né, cara? Cada livro é uma história, literalmente, né? Depois tu tinha que fazer um livro desses bastidores aí, cara. Isso ia ser legal, hein, cara? Isso ia ser legal. Né? Pedrão, falando nisso, cara, antes de você terminar aí, você já tem um projeto. É porque o papo tá bom. É lógico. Bom, esse é o livro mais novo. Você já tem algum outro projeto em andamento? Tem alguma coisa em mente para a próxima, assim ou não? Eu tenho vários livros parados, sabe, Brody? Porque esse é o ônus de você ser independente, né? Eu já escrevi em vários editais, nunca ganhei nenhum. Então, também esses discursos, não, nós temos editais, a democratização, porra nenhuma, porque o PROAC é um edital que é a cara de São Paulo e não contemplou o Champignon, e o Charlie Brown Jr. é um ícone de São Paulo. Então, pois é. Caô, que eu nunca consegui ganhar edital nenhum, mas eu continuo participando porque eu tenho esperança que um dia alguém me contempla de maluco aí. Mas, cara, assim, se fosse para escolher, a banda que eu gostaria de biografar era o Rapa. É a banda que eu gostaria de botar na sequência. Precisa, né? O Rapa tem uma história, mas está num momento delicado. O Ilka faleceu, né, o Falcão em carreira solo, então não sei se é um bom momento. Mas tem outros livros que estão parados. Tem um livro sobre as histórias dos festivais independentes, que já está pela metade, que eu não acabei. Tem um livro sobre... É muito louco isso, sobre o release, a importância do release. Olha, cara, que massa. Ninguém mais faz release hoje, cara. Ninguém faz release dos discos, não tem, porque é tudo virtual e acho que não tem que ter release. E aí eu tenho, sei lá, 30 pastas de release em papel, onde tem formatos, onde tem coisas completamente diferentes, muito loucas, sabe? Tinha um release que era um negócio, ou era um fanzine, ou era um release, sei lá, que você ia dobrando e virava um avião de papel no final. Você ia lendo e dobrando, você ia lendo e dobrando, cara. Que legal. No final virava um avião. Então, porra, um lance de design, sabe? Só que é isso, agora eu não sei, eu estou num momento que deixa fluir o mundo livre, eles vão trabalhar os 40 anos na turnê do ano que vem, então acho que a gente vai dar um rolê junto em 2025, espero que a gente vai dar um rolê junto. E deixa fluir, sabe? Deixa que quem quiser chegar, que chegue também. Ô, Pedrão, passa os teus contatos. Primeiro, né, cara, te agradecer aí o tempo, né? A gente sabe que a correria, tu chegou hoje, né? Da turnê, né? Da turnê de lançamento do livro aí, a gente sabe que a correria deve estar cansadaço também, porque pegar avião no Brasil não é nada fácil, né, cara? Os caras acham que, senta a bundinha na... Não, cara, tem que estar 3.000 horas antes para pegar e correria, e leva para cá, e leva para lá livro, e leva mala, é um saco, na real. Cara, queria te agradecer do fundo do coração por ter aceito, cara, prontamente, quando eu te chamei no e-mail ali, tu disse, cara, pra já, vamos lá, meu, só vamos fazer, cara. Pô, agradecer realmente de coração o tempo, tu tem família também, então é complicado mesmo. E, cara, queria que tu deixasse ali, né, tu falou dos e-mails e tal, mas deixa os teus contatos aí, né, tanto do Instagram, né, do teu pessoal, desse projeto e dos outros projetos que tu queira também divulgar, o teu e-mail, a galera que quiser entrar em contato contigo, quem quiser te levar para alguma cidade para fazer o lançamento também, fica à vontade aí, cara, a casa é tua. Brad, você quer falar alguma coisa também? Então, beleza. Então, bom, primeiro eu quero agradecer a vocês do Desconecta, Marcelo, Brod, e a todos que já são fãs de vocês. Parabéns, chegar a 32 edições, seja do que for, seja de um podcast, de um zine, de um show, de um projeto, qualquer projeto, cara. 32 livros, né? 32 dentes. Qualquer 32 é sensacional, porque é bastante coisa. Ainda mais sem grana, num país como o Brasil. Então, parabéns para vocês. Quero agradecer mesmo, de verdade, pela oportunidade. Eu tenho muito prazer em falar do meu trabalho e eu estou muito feliz que esse livro do Mundo Livre ele já começou com o pé direito, quando o primeiro evento de lançamento foi não só num SESC, mas foi no Centro de Pesquisa e de Formação do SESC, onde eu dei uma palestra de 1h30, uma sala lotada, onde o Charles Gavan estava, ele acabou empolgando, levantou, falou também. Então, foi uma interação, foi super bonito.
Então, tem alguns lançamentos que eu pretendo fazer com esse modelo de fazer palestra, mas aí precisa que alguém viabilize, porque é um pouco mais de estrutura. A gente está aí correndo atrás de mais lançamentos. No dia 9 vai ter um lançamento em Botafogo, no Rio. Não sei se o programa já vai ter ido ao ar, dia 9 de outubro. Enfim, Deixa eu de ver qualquer aqui. forma, já? Bom, que bom. Então, dia 9 de outubro é na Casa 33, em Botafogo, no Rio de Janeiro, a partir das 18 horas, de graça só chegar. E no dia seguinte, 10 de outubro, quinta-feira, eu vou lançar na Praça da Cantareira, em Niterói, a minha cidade. Então, vou aproveitar a viagem no Rio, já fazer 2 lançamentos em sequência. Tem mais coisas aí que a gente está planejando, né? Com certeza, Recife em breve, Brasília, Belo Horizonte. Espero que Porto Alegre, Curitiba Nós já também. rolou agora recentemente, mas também voltaria. E para quem quiser conhecer não só o Livro do Mundo Livre, mas ter acesso a outras obras minhas, pode ir ou pelo meu Instagram, que é Pedro de Luna Freire, ou entra nas páginas do livro, da rede do livro. O Instagram e o Facebook são iguais, é Biografia Mundo Livre S.A., tudo junto. Né? Porque esse S.A. é um problema que ele já foi escrito ao longo da história, S.A, S.A junto, tem muitas grafias, né? Eu gosto muito dessa em tudo em minúsculas. Eu acho que até isso é muito punk do Mundo Livre, né? Minúscula. Fora a ironia, né? Mundo Livre S.A., cara, é sensacional. Muito bom. Então, só mandar e-mail. O e-mail é biografiamundolivre.sa@gmail.com. Hoje, inclusive, vendi um livro por e-mail também. É só fazer um Pix. Faz um Pix, eu mando pelo correio para todo o Brasil. Muito obrigado mais uma vez. Porra, demais, cara. Só eu tenho que agradecer. Eu e o Brody aí, né, Brody? Que aula, né, cara? É muito legal a gente ouvir essas histórias aí, né? Porque a gente tava falando no meio do papo ali, né? Às vezes, pá, cara, tu vai pegar só os medalhão para entrevistar, tu perde essas histórias de roubadas, né? Porque é importante, cara. Bandas passam por muito mais roubadas. É aquele lance da ponta do iceberg, né, cara? Tu vê o cara lá no palco, cara, aquilo ali, para ele chegar naquele palco, cara, quanto já não passou de roubada ali, né? Então, sem demagogia, parabéns aí pelo livro, cara. A gente espera que aqui no Rio Grande do Sul também dê uma passada por Porto Alegre. Se não for esse ano, daqui a pouco aí nessa turnê de 40 anos da banda aí, né? Muito provavelmente toque aqui, porque o Rio Grande do Sul tem uma conexão muito grande com o Mundo Livre S.A., né? Porto Alegre tem uma conexão direta com o Mundo Livre S.A., tocou muitas e muitas vezes. Os caras aqui amam o Mundo Livre S.A., assim, é uma banda que a galera respeita. E eu acho que fechamos mais uma edição belíssima, né, Brody? Meu Deus, cara, que noite massa. E assim, cara, agradecer o Pedro, né, por essa simpatia toda, esse bom humor, né, cara, isso aí tá louco, é demais, assim, essa troca de conhecimentos, né, e falar que as portas do Desconecta sempre estão abertas para no futuro a gente possa fazer outras, né, porque tem muito assunto ainda, né. E aí, acesse aí as redes sociais do Pedro, cara, vamos fomentar esse jornalismo cultural aí que é bem legal, cara. E sigam a gente também, né, cara? Por que não? Jornalismo cultural independente, cara, que é o mais legal, né? Como diria o nosso amigo Sal, né? Como é que o Sal fala? Colabore com os independentes, Colabore, né? Assim, com os independentes. Porque a gente precisa, cara, e não é assim, porque a galera acha que isso aqui é mendicância, né, cara? Não, pelo contrário, cara, a gente faz um trabalho sério, a gente corre, né? E aí eu não lancei nenhuma biografia, mas eu me coloco também nesse universo, porque a gente acaba, cara, tá todo dia em função disso aqui, cara. Cara, ligar a câmera, buscar notícia para botar no site Desconecta, conectar com pessoas para trazer bons conteúdos, como a gente trouxe aqui o Pedrão para falar desse lançamento. Então, assim, cara, colabore com os independentes, que a gente precisa mesmo. Finalizando o programa por aqui, cara, falando em colabore com os independentes, apoia.se/desconecta, vai lá, a gente tem aí todos os meses sorteio aí de 3 recompensas, um CD, uma biografia e também um LP. Neste mês a gente está com Tommy, um clássico da ópera rock, edição da União Europeia, então original, né, cara? Não é o original, o Piratation de São Paulo que tá rolando. Também tem aí a biografia do Bruce Dickinson. E claro, aqui, cara, o LP lançado aí pela Made in Soul Records, Nocturnal Redemption, Cosmic Redemption, aí o lançamento Made in Soul Records e discos.net. Lembrando que este programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã no Spotify e às 20 horas no nosso canal Redação Desconecta. Não posso esquecer, cara, falando em apoia, né? Em apoiar, a gente também tem o patrocínio por aqui do Redação Desconecta, é o Divina Comédia, o bar rocker no coração da Cidade Baixa,
fica ali na Rua da República 649, em Porto Alegre. Shows ao vivo com bandas de rock de quarta a sábado. Pedrão, muito obrigado, cara. Valeu aí. E a gente se encontra para. A gente quer fazer umas outras com os outros livros também, para a gente contar essas histórias de bastidores. Beleza? Agora, beleza, contem comigo. Obrigado. Escrevemos mais um capítulo na história da nossa vida. Obrigado. Tamo junto. Vou deixar os links do Pedro aqui também na descrição aí para vocês entrarem em contato caso não tenham pego aí durante este papo. Tá aí, ó. Mundo Livre SA 4.0, né? Não é 40 anos. 4.0 do punk ao mangue. Fechamos? Valeu, até a próxima. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite.